A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia, sua família, seu trabalho. Deus abençoe sua saúde, no nome de Jesus. Segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Glórias a Deus. Mais um dia, mais uma semana, mais uma oportunidade, mais uma permissão divina para que nós possamos fazer diferente, né? Através da graça do Senhor Jesus, através da graça que vem pela fé no Senhor Jesus, nós podemos fazer diferente. Deus permitiu mais um dia. Aleluia. Vamos para a mensagem que o Senhor Jesus tem para os nossos corações nesta segunda. E este é o tema: o poder de um testemunho. O poder de um testemunho. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse das terras deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Aleluia. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é Decápolis, né? Que fala lá no final do texto que ele saiu anunciando, né, em Decápolis. Decápolis era um ajuntamento de 10 cidades da região de Roma, lá de uma região de Roma, tá? Eram 10 cidades, cidades pagãs, cidades romanas, cidades de pessoas gentias ou não judias, que cultuavam outros deuses e não o Deus Todo-Poderoso, o único Deus Todo-Poderoso.
esse ex-endemoniado, né, que vivia atormentado, né, gritando, se machucando, andando pelos túmulos, arrebentando corrente, quebrando cadeias, né, ao qual Satanás possuía. Esse, vamos dizer que era um morador de rua, né, que era uma pessoa que a gente vê tantos aí, né, atormentados morando na rua. Esse era o endemoniado gadareno. E ele foi liberto por Jesus. E, e aí, qual é o objetivo da mensagem de hoje? Ai, eu não sei falar. Ai, eu não sei pregar o evangelho. Ai, eu não nasci para pregar o evangelho. Não sei como fazer. Jesus mandou pregar o evangelho a todas as nações, mas eu não sei pregar. Não tenho dom de falar. Eu não é isso. Não é esse meu chamado, meu irmão, minha irmã. Conte o seu testemunho. O seu testemunho é poderoso. Olha o que o endemoniado, olha o que esse homem fez. Ele foi liberto por Jesus. Jesus falou: vai e proclame, conte tudo aquilo que o Senhor fez por você, ou seja, testemunhe a sua libertação, testemunhe aos outros aquilo que eu fiz a você. Ei, cada um prega o evangelho da maneira com que Deus levantou para fazer. Eu, por exemplo, sei qual é o meu chamado. Meu chamado é esse, é evangelístico. Eu sou um evangelista, eu sou um profeta. Eu recebo de Deus uma revelação ao meu coração através da palavra, através da misericórdia dele, através da graça do Espírito Santo. Eu recebo porque eu busco, eu recebo algo de Deus e eu não guardo para mim, eu compartilho com as pessoas, eu compartilho com vocês, eu jogo nas minhas redes sociais. Ou seja, eu sou um profeta, eu recebo de Deus e eu entrego ao povo. Isso é o profeta. Eu me considero um profeta, né, do Senhor. Eu entrego aquilo que ele traz ao meu coração, eu entrego ao povo, eu entrego às pessoas que precisam ouvir. Eu sou um evangelista, eu gosto de ensinar o evangelho, eu gosto de apresentar o evangelho. Esse é o meu dom, esse é o meu chamado. Foi para isso que eu fui chamado. Esse dom Deus colocou em mim. Por isso que eu sou professor. Eu está dentro de mim. Deus colocou antes de me formar no ventre da minha mãe o dom de ensinar. Então, é o meu dom. Nem todos têm, mas todo mundo, todos que tiveram um encontro com Jesus, todos que tiveram uma vida transformada, têm um testemunho a contar. Se eu não tivesse o dom de falar, o dom de ensinar, o dom profético de receber e entregar, só o meu testemunho, aquilo que Deus fez comigo, transformando a minha vida, eu já ia sair falando para todo mundo. Eu sei que ia ter poder, porque eu sei o que Deus fez na minha vida da noite para o dia. Eu sei o que Deus arrancou de mim da noite para o dia. Eu sei. E os meus familiares, aqueles que me conheciam, que sabiam como eu era, sabem a transformação que a minha vida teve a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus. Então, se eu não soubesse falar, né, se eu não tivesse esse dom de falar, de pregar, com certeza eu iria contar o meu testemunho, o que Deus fez para mim naquela noite na sala da minha casa e o que eu fui no dia seguinte, o que aconteceu na minha vida no dia seguinte, realmente, literalmente, no dia seguinte, o que ele mudou na minha vida. Então, se eu não soubesse, o meu testemunho iria ser poderoso, porque Deus transformou a minha vida. Então, eu não sei falar, eu não sei pregar o evangelho. Conta o seu testemunho. Você teve um encontro com Jesus? Jesus transformou a sua vida como transformou a vida daquele gadareno, daquele endemoniado? Sai contando em Decápolis. Sai contando. Você tem rede social, você está me assistindo, você está assistindo esse vídeo. Conta nas suas redes sociais. Fala o que Jesus fez em você, o que Jesus está fazendo através de você. Testemunho é poderoso e transforma vidas. Amém? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.